Alô pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira, 11 de abril. Esse é o Buzz On Air número 14. Deixa eu pegar o link do vídeo aqui e a gente já começa. Testando o som. Pessoal, se o som estiver muito baixo aí, vocês me falam, tá bom? Então vamos lá, esse é o Buzz On Air número 14. Hoje a gente tem algumas coisas para falar aqui. Algumas coisas legais. Então, ontem eu fiz o Buzz On Air número 13 e eu falei especialmente pro René Pinto sobre uma dúvida que ele colocou no Slack iniciantes referente ao backlog, né? Então, lá no Buzz On Air número 13 você vai ver algumas sugestões para como criar bons backlogs. E aí o René me mandou uma mensagem aqui falando que ajudou ele. Que bom que ajudou, René. E espero que você consiga aí construir bons backlogs. Backlogs de valor, não tanto orientados a talvez ao que fazer, mas que valor entregar, né? E amanhã começa o Agile Trends. A minha palestra também é amanhã sobre o diagnóstico do Agile Coach. Quem é esse Agile Coach? O que ele come? O que ele faz? Tem muita discussão no mercado e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou apresentar uma ferramenta que eu já apresentei em outros webinars meus, que vai falar sobre um jeito do Agile Coach fazer um diagnóstico do ambiente para poder tomar decisões. O Fuxico vai participar também. Certo? Então amanhã começa o Agile Trends. Na quinta-feira tem o Show Me Your Board, que é a trilha que eu estou ajudando junto com o Rafael Ando. Vai ser depois do almoço, a partir da 1h40, várias pessoas mostrando os seus quadros lá. Ok? Então participe. Eu estou oferecendo 30 minutos de um treinamento de entrevista grátis para aqueles que estão procurando emprego e vai até hoje ao meio-dia, certo? Então, se você tem algum interessado, algum amigo que esteja procurando emprego, que seja Agile Coach, Scrum Master, que seja Product Owner, eu estou oferecendo esses 30 minutos de conversa gratuitos. E termina hoje as inscrições, até o meio-dia, então eu vou estar recebendo, tá bom? Vou deixar o link aqui também nos comentários do vídeo. Ok? E lá no canal do Slack você também encontra o meu grupo, né, o Buzz On Air. Lá eu compartilho o link do vídeo, compartilho ideias, as pessoas podem fazer perguntas ao vivo, eu posso acompanhar por lá. E você também pode escrever aqui no Facebook. Eu acabei de deixar o link da entrevista, do cadastro da entrevista, então se você tiver alguém interessado, marca lá o nome da pessoa ou compartilha esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma ferramenta que eu inventei, um canvas. Na verdade ele não tem a presunção de ser um canvas completo, final ainda, mas eu vou explicar um pouquinho por que eu montei ele e com qual ideia, né? com qual intenção. Certo? Obrigado aí ao pessoal que está assistindo, ao Thiago, ao André, a Camila. Obrigado por sempre acompanhar aí o meu trabalho e fiquem à vontade para comentar também. Certo? Eu estou compartilhando também nos comentários deste vídeo uma imagem desse canvas aqui. Então, se você quiser acompanhar pela imagem, eu já vou mostrar também, porque eu acho que aqui no vídeo vai ficar um pouco pequeno. Deixa eu compartilhar lá.
Eu vou compartilhar na página mesmo, como se fosse um post independente, porque eu não achei nos comentários aqui como anexar a imagem. Tá? Eu vou chamar de Canvas de resolução de problemas. Chique, né? Então, qual que é a ideia desse Canvas? Canvas de resolução de problemas. Um cliente que eu estou atendendo, ele tem uma área de... É tipo um call center, mas na verdade é uma área interna de resolução de problemas de clientes que ligam reclamando sobre alguma coisa ou pedindo alguma coisa, né? Então eles me pediram algum treinamento, alguma ideia de como eles pudessem melhorar a maturidade com que as coisas chegam no pessoal de desenvolvimento. Estava chegando muito cru ou estava chegando sem o diagnóstico mais preciso, gerando um pouco de desperdício em toda a cadeia de comunicação, né? Então, os desenvolvedores queriam que já chegasse mastigado sobre o que precisa fazer, o que precisa resolver. E muitas vezes até já dava para resolver na raiz, com alguma solução de contorno ou com alguma solução, alguma ferramenta que já existia no aplicativo e a pessoa do primeiro atendimento só poderia indicar como a pessoa poderia resolver aquele problema. Então, para que eles exercitassem um pouco aquele pensamento de diagnóstico, de buscar entender a causa raiz das coisas, eu fiz esse Canvas aqui. Né? Eu fiz ele em um dia, então eu preciso fazer revisões nele sobre a funcionalidade das coisas, a relação dos quadrantes um com os outros, né? Esse tipo de coisa. Eu acabei de postar ele lá na minha página, né? Então se você quiser ver ele um pouco maior, você consegue acessar lá. É um post independente, não está nos comentários desse vídeo. Tá bom? Então como é que ele funciona? Rapidamente, né? Ele é bem simples e é mais para você exercitar no seu dia a dia como que você pode pensar em problemas. Se você tiver uma área de atendimento ao cliente, talvez seja legal mostrar esse tipo de pensamento, né? Então vamos lá. Aqui no começo ele tem um quadrante de como as coisas geralmente entram, né? Geralmente as coisas entram ou como um pedido do cliente, tipo, quero isso. Ou como uma dor, estou com um problema para fazer tal ação. Né? E depois desse quadrante inicial aqui, você tem uma causa raiz e você tem uma solução imediata pensada. Basicamente, essa é a primeira parte. Né? Então, o exemplo que eu dei na dinâmica que eu fiz do treinamento era a dona Zoraide, uma senhora, e ela pedia uma faca. Quero uma faca. Né? Então, ela já vem com um pedido. E aí você tem que tentar extrair a dor que ela está sentindo para necessitar de uma faca. Né? Por que ela está pedindo uma faca? E aí eu peço para o pessoal tentar resolver o problema dela sem o Canvas primeiro, né? Primeiro, tipo, como você faria para poder resolver o que a dona Zoraide está pedindo, né? Ela está pedindo uma faca e quem chegar na solução mais próxima do que a dona Zoraide está pedindo ganha. Monta 2 grupos, né, etc. E aí eles começam a investigar, fazer perguntas. Cada pergunta tem um custo, né? Então a gente conversava pelo Slack durante o treinamento e cada pergunta que eles faziam contabilizava R$5 para aquele grupo. Então, ganhava aquele que chegasse na solução primeiro e gastasse o menos possível, né? Então, eles começaram fazendo perguntas e tal. Então, uma das ideias de entender por que a dona Zoraide quer uma faca é justamente para entender se a solução que ela está propondo, se o pedido que ela está fazendo faz sentido, né? E aí eles vão entender, depois de fazer as perguntas certas, que a dor da dona Zoraide era para poder parafusar uma cadeira. Então ela sempre no passado parafusou cadeiras com a faquinha sem ponta, sabe? Eu mesmo já fiz isso já. E ela sempre fez isso no passado, e ela agora se viu na necessidade de apertar um parafuso, e ela pediu uma faca, e ela queria uma faquinha sem ponta. Então isso estava na cabeça dela, né? A causa raiz aparente dela querer... dela precisar apertar um parafuso e ela ter essa necessidade é a falta de ferramental. Então ela não tem uma ferramenta e isso gera a dor nela de não conseguir apertar o parafuso da sua cadeira, certo? E a gente acaba aqui com a solução imediata. A solução imediata é aquilo que vem na sua cabeça de início sem fazer muito mais pesquisa, muito mais diagnóstico, muito mais intervenções, tentar
se aprofundar na coisa, não. Aqui já é a solução, a primeira que vem na sua cabeça. E a primeira solução que vem à mente é uma chave de fenda, certo? Então, uma chave de fenda seria a coisa mais adequada para a dona Zoraide poder apertar os parafusos na casa dela. Ok? Então essa é a solução imediata que se vem e isso a gente completa a primeira parte do Canvas. Pedido, dor do cliente, a causa raiz aparente é que ela não tem as ferramentas necessárias e a solução imediata pensada, uma chave de fenda, ao invés da faquinha sem ponta que ela pediu no começo, certo? Muito bem. Eu sugiro que na solução imediata pensada você construa uma história de usuário. Quem já conhece, quem é do mundo ágil sabe do que eu estou falando. Quem não conhece tem um modelinho básico de escrever histórias, né? É tipo requisito, né? Tem, por exemplo, como um usuário tal, um usuário do seu ambiente, do seu contexto, como esse usuário, eu quero, no caso da Dona Zoraide, apertar o parafuso da minha cadeira para me sentar com segurança. Né? O para traz o valor que se espera, o quero já tentando endereçar a solução, e o como você fala a partir de que usuário, de que perspectiva você está desenhando aquela história, né? Fazendo aquela história. Então eu sugiro que na solução pensada imediata você construa essas três linhas. Como Dona Zoraide, ou como este usuário idoso, de idade avançada, alguma coisa assim, quero apertar o parafuso da minha cadeira para me sentar com segurança. Então isso já traz um pouco de valor também e traz algumas intenções interessantes, né? Só que isso não é tudo, né? Então a parte do meio do Canvas ele tenta explicar, tenta endereçar que você tente explorar um pouco melhor quais são as condições ambientais no qual a Dona Zoraide está envolvida e o usuário, as características desse usuário. Quem que é a Dona Zoraide? Ela é uma senhora de 70 anos, que ela tem dificuldade para poder manusear algumas ferramentas, ela tem uma certa fraqueza na mão, então provavelmente ela não conseguiria girar uma chave de fenda apertando um parafuso, né, na cadeira dela. Ela geralmente teria condições no ambiente dela, geralmente ela faz isso na cozinha. Na cozinha tem acesso à energia elétrica, caso ela precise, né? Então, todos os recursos que ela tem à disposição para que possa, inclusive, orientar outras soluções que você queira dar para a Dona Zoraide, certo? Então, esse aqui é o bloco do meio. Quem que é o usuário e em quais condições ele se encontra. De repente, ele se encontra no meio da mata, você e ele, ou no meio do mar, né? Então, essas condições precisam ser levadas em conta. E é claro, depois de exercitar muito isso daqui no dia a dia, você vai acabar fazendo isso muito rapidamente, né, na sua cabeça já. Você já consegue endereçar todos esses quadrantes aqui numa ligação telefônica, por exemplo. Ok? O que nos leva para a última parte do Canvas, né? Deixa eu ver como está o vídeo aqui. Okay. Muito bem. A última parte do Canvas vai falar da solução ajustada, ou seja, daquilo que você aprendeu com a Dona Zoraide, entendendo quem que ela é e as condições ambientais no qual ela se encontra. Nas condições ambientais também pode ter a ocorrência com que ela enfrenta o problema. Então ela tem que apertar o parafuso a cada 2 meses. A cada 2 meses o parafuso fica frouxo e ela precisa apertar. Isso vai te orientar também sobre questões de custo no futuro, né? Eu invisto nessa solução ou naquela que é mais cara? Quantas vezes ela precisa lidar com isso no dia a dia? Ok, isso vai te levar para uma solução ajustada. E aqui eu sugiro você colocar uma história de usuário completa, aquela com critérios de aceite, sabe? Então, aqui na solução imediata, você escreveu como Dona Zoraide, quero apertar o parafuso para me sentir seguro, me sentar com segurança. E aqui você pode adicionar as condições, né, os critérios. Então, você pode falar assim, a solução tem que ser algo que não exija muito esforço manual, porque a Dona Zoraide não tem forças nas mãos, né? Então ela não conseguiria apertar o parafuso. Pode incluir coisas do tipo, ela gostaria também de apertar as panelas que tem parafusos na cozinha. Isso pode levar você a entender
que tipo de ponta você precisa para essa sua chave de fenda, né? Se é uma estrela, se é uma normal. Esse tipo de coisa. Então aqui, faça na solução ajustada, faça uma história completa de usuário, certo? Descreva uma história completa com critérios de aceite para você entender melhor a solução mais provável, ok? E por último, mas não menos importante, o feedback dos testes. Então, aqui da solução ajustada, você vai ver que a dona Zoraide talvez não possa usar uma chave de fenda, mas de repente você pode pensar naquelas furadeirinhas que parafusam, parafusadeiras, né, elétricas. Ela vai só apertar o botão e a parafusadeira vai fazer todo o esforço necessário para poder apertar o parafuso, né? E aí você vai balancear isso com quanto custa uma parafusadeira dessa, quais opções tem no mercado, quantas vezes ela utiliza por mês, então vale a pena ter uma parafusadeira ou não. Tudo isso você vai conversando aqui com o Canvas à medida que você vai entendendo o contexto e o usuário. Certo? Por fim, mas não menos importante, que é o feedback dos testes dessa solução ajustada, né? E a solução final. Então, nos feedbacks, você vai realmente colocar na mão do usuário para ele usar. Então, provavelmente você não precisa comprar uma parafusadeira para a dona Zoraide, mas você possa levar ela numa loja que tenha uma parafusadeira e testar com ela se ela consegue parafusar alguém não, um parafuso ou não, certo? E aí você vai perceber que no exemplo que eu trouxe lá para esse meu cliente, né, nesse treinamento que eu fiz, a dona Zoraide sentiu que a parafusadeira era pesada e ela não conseguia fazer o esforço necessário para parafusar o parafuso. E o que nos leva então esse aqui é o feedback do uso em si, né? Então olha só como a gente saiu de uma faca sem ponta para uma chave de fenda, para uma parafusadeira elétrica, e agora a gente está vendo que a parafusadeira também não vai resolver para a dona Zoraide, que mora sozinha, que não tem mais o marido, né? E a solução final vai ser enviar realmente um técnico para a dona Zoraide. Ela vai precisar de alguém que tenha o ferramental necessário e que tenha a força necessária para poder fazer isso. Eventualmente pode ser um técnico contratado, pode ser um neto da dona Zoraide, pode ser alguma coisa assim. Mas essa seria a solução mais provável, mais adequada no caso dela. É claro, isso aqui é um exercício, é um exemplo, uma dinâmica, né? O Canvas ele não tem a presunção ainda de ser completo, eu vou trabalhar um pouco nele, vou melhorar a disposição dos quadrantes, mas essa foi uma experiência bem interessante que eu vivi ontem com esse meu cliente. Eles gostaram da dinâmica, tiveram vários insights também durante o treinamento. Então fica a dica aí para você, use. Se tiver algum feedback também do uso disso, me passa, que eu sou muito interessado em saber como que você utilizou isso no seu contexto. Tá bom? Então, no site, na minha página, está o Canvas, que eu acabei de publicar. E no comentário desse vídeo está o formulário de inscrição para você que ainda não fez, para treinar 30 minutos comigo de entrevistas ágeis. Ok? Então, esse foi o Buzz On Air número 14. Obrigado para vocês que participaram. Compartilhem o vídeo, marquem os seus amigos que possam se interessar por esse conteúdo. Muito obrigado e até mais. E para quem for no Agile Trends amanhã, a gente se vê por lá. Provavelmente o Buzz On Air amanhã vai ser mais cedo. Ok? Obrigado, pessoal.